O jornalista Léo Dias não deixou barato e soltou mais uma daquelas bombas que movimentam o mundo dos famosos. E olha, dessa vez, o burburinho foi tão grande que até quem não acompanha de perto já ficou sabendo. O nome da vez? Zé Felipe, isso mesmo. O cantor, que vive sob os holofotes por causa da sua vida pessoal, teria sido flagrado em um cenário que reacendeu todas as especulações sobre o seu passado amoroso. Segundo o próprio Léo Dias, Zé Felipe foi visto neste último domingo, nada mais nada menos do que na casa da boiadeira Ana Castela, em Londrina. E não era uma visita qualquer, era um churrasco íntimo, daqueles típicos de fim de semana, com risada, música, carne na brasa e gente próxima. Até aí você pode pensar, normal, amigos se encontram. Só que o detalhe é que Ana não é qualquer amiga. Ela é justamente uma das ex-namoradas que mais marcaram a vida do cantor. E quando se fala em ex, churrasco de domingo e clima descontraído, é impossível não levantar as sobrancelhas. Léo Dias contou ainda que recebeu um vídeo revelador. Uma amiga de Ana aparece filmando um simples bonequinho de pelúcia, sem intenção nenhuma de causar polêmica. Mas no fundo da cena, quem surge caminhando tranquilamente? Zé Felipe. Sem se esconder, sem pressa, como se estivesse em casa, como se ainda fizesse parte da rotina dela. E convenhamos, ninguém frequenta a casa da ex no domingo, em clima de churrasco, se a relação já estivesse completamente no passado. Essa história ganhou força porque não é de hoje que circulam comentários de que Zé Felipe tem dado sinais de reaproximação. Pequenos gestos, aparições e até comentários em comum reforçam a ideia de que existe algo ali que não foi resolvido. E esse churrasco em Londrina parece ter sido a peça que faltava para juntar todas as pontas. E aqui entra o detalhe que deixa a situação ainda mais intrigante. O empresário da carreira de Ana Castela é justamente o pai de Gustavo Mioto, o ex dela. Isso significa que mesmo depois do término, o mundo de Ana e Gustavo continua entrelaçado. Agora, com Zé Felipe circulando de novo por esses mesmos corredores, a trama fica ainda mais complicada. Afinal, estamos falando de um triângulo delicado, onde cada movimento é observado de perto pelo público e pela mídia. Nos bastidores, a fofoca é que Zé Felipe nunca teria aceitado 100% o término com Ana Castela. E que, em silêncio, sempre guardou aquele desejo de reconciliação. Não é difícil imaginar. Ana está em um momento de auge na carreira, brilhando mais do que nunca, acumulando shows, fãs e reconhecimento. Para muitos, esse seria o cenário perfeito para uma reaproximação. Ele, já consolidado, e ela, vivendo o auge. Um casal que sempre rendeu assunto, mídia e curiosidade. Agora, a pergunta que fica é: será que estamos diante de uma reconciliação prestes a acontecer? Léo Dias fez questão de ressaltar que os dois não negam e também não confirmam nada. E como todo bom mistério no mundo dos famosos, esse silêncio só faz aumentar a curiosidade. O público, claro, já começou a juntar as peças. Nas redes sociais, teorias não param de surgir. Alguns fãs acreditam que tudo não passa de amizade e que eles têm maturidade para conviver sem ressentimentos. Outros, no entanto, estão convictos de que há algo a mais nessa história. E não para por aí. Esse encontro em Londrina pode ter um peso muito maior do que parece à primeira vista. O churrasco, a proximidade e a presença de pessoas íntimas dão a entender que Zé Felipe não foi apenas uma visita passageira. Ele estava ali como alguém que pertence ao círculo, alguém que ainda ocupa um espaço especial. Para quem acompanha a trajetória de Zé Felipe, sabe que ele nunca foi de esconder sentimentos. Pelo contrário, sempre deixou claro quando algo o incomoda ou quando está feliz. Por isso, a forma natural com que ele foi visto na casa de Ana Castela chama tanto atenção. Não havia disfarce, não havia pressa em sair. Era como se fosse mais um domingo normal entre pessoas que compartilham uma história. Enquanto isso, fãs de Ana Castela e de Gustavo Mioto também não deixam passar batido. Afinal, como fica essa equação? Gustavo já seguiu em frente, mas o pai dele continua gerenciando a carreira da ex-namorada. E agora, com Zé Felipe de novo no cenário, a situação ganha ares de novela das 9. Triângulo, reconciliação, carreira, bastidores, todos os elementos de um enredo perfeito estão ali. E se tem uma coisa que a gente sabe é que nada no mundo dos famosos acontece por acaso. Será que Zé Felipe apareceu de surpresa, sem mais nem menos, só para um churrasquinho? Ou será que essa visita já estava planejada com direito a segundas intenções? Até o momento, ninguém confirma nada.
Mas só o fato de ter sido flagrada na casa dela em um domingo de intimidade já foi suficiente para incendiar os portais de fofoca e gerar horas de debate. O que também chama atenção é a postura dos dois diante da polêmica. Nenhum deles se pronunciou diretamente sobre o assunto. Não houve notas oficiais, desmentidos ou explicações. Esse silêncio alimenta ainda mais a imaginação dos fãs. E como sempre no mundo das celebridades, quando o silêncio prevalece, a fofoca cresce. Se for reconciliação, estamos diante de um casal que já provou ter química e apelo midiático. Se for apenas amizade, estamos vendo uma relação madura que sobreviveu aos altos e baixos do passado. Mas de qualquer forma, o simples fato de Zé Felipe ter sido visto na casa de Ana Castela já garante que esse assunto ainda vai render por muito tempo. E o mais curioso é que para quem acompanha as redes sociais, os sinais estavam lá, mas ninguém conectava os pontos. Curtidas em momentos estratégicos, indiretas sutis em entrevistas e até olhares captados em eventos anteriores já davam indícios de que esse laço entre Ana Castela talvez nunca tivesse se desfeito por completo. Agora, com essa bomba revelada por Léo Dias, os fãs começam a revisitar essas pistas antigas e concluem, talvez tudo estivesse se desenhando há muito mais tempo. Outro detalhe que movimenta essa história é a própria forma como Zé Felipe tem se mostrado depois do término com Virgínia Fonseca. Diferente do período em que vivia um relacionamento exposto diariamente nas redes, ele agora tem aparecido em momentos mais reservados, longe dos holofotes excessivos. Para muitos, esse comportamento pode ser um sinal de que ele está reavaliando a vida pessoal e escolhendo de forma mais cautelosa o que mostrar e o que esconder. E claro, quando surge o nome de Ana Castela no meio dessa equação, o público automaticamente associa a uma nova fase, talvez mais madura, talvez mais verdadeira. Afinal, Ana sempre foi vista como alguém de raízes fortes, ligada à família, à simplicidade e à vida do interior. Valores que, para alguns, contrastam com o universo mais agitado e midiático da ex de Zé Felipe. Essa diferença de estilos acaba reforçando a narrativa de que com Ana ele encontra uma espécie de equilíbrio que pareceu ter perdido nos últimos anos. Mas como em toda boa fofoca, também há quem questiona as intenções. Será que essa aproximação de Zé Felipe não tem também um quê de estratégia? Afinal, estar ao lado de Ana Castela nesse momento de explosão de carreira é estar conectado ao nome mais forte da música atual. Para alguns críticos, esse reencontro pode não ser apenas fruto do coração, mas também uma jogada inteligente de visibilidade. E nesse ponto, a gente não pode esquecer do papel do empresário. O pai de Gustavo Mioto, que hoje gerencia a carreira da ex, é uma figura-chave. Ele sabe como funciona o mercado, entende a importância de narrativas públicas e, mais do que ninguém, tem experiência em lidar com esse tipo de situação. Não seria exagero pensar que essa reaproximação também conta com a bênção dele, já que no fim das contas movimenta a mídia, atrai engajamento e coloca o nome de Ana ainda mais em evidência. Enquanto isso, fãs de Gustavo Mioto vivem um misto de curiosidade e incômodo. Afinal, como fica essa equação? Gustavo já seguiu em frente, mas o pai dele continua gerenciando a carreira da ex-namorada. E agora, com Zé Felipe de novo no cenário, a situação ganha ares de novela das 9. Triângulo, reconciliação, carreira, bastidores, todos os elementos de um enredo perfeito estão ali. E se tem uma coisa que a gente sabe, é que nada no mundo dos famosos acontece por acaso. Será que Zé Felipe apareceu de surpresa, sem mais nem menos, só para um churrasquinho? Ou será que essa visita já estava planejada com direito a segundas intenções? Até o momento, ninguém confirma nada. Mas só o fato de ter sido flagrada na casa dela em um domingo de intimidade já foi suficiente para incendiar os portais de fofoca e gerar horas de debate. O que também chama atenção é a postura dos dois diante da polêmica. Nenhum deles se pronunciou diretamente sobre o assunto. Não houve notas oficiais, desmentidos ou explicações. Esse silêncio alimenta ainda mais a imaginação dos fãs. E como sempre no mundo das celebridades, quando o silêncio prevalece, a fofoca cresce. Se for reconciliação, estamos diante de um casal que já provou ter química e apelo midiático. Se for apenas amizade, estamos vendo uma relação madura que sobreviveu aos altos e baixos do passado. Mas de qualquer forma, o simples fato de Zé Felipe ter sido visto na casa de Ana Castela já garante que esse assunto ainda vai render por muito tempo. E o mais curioso é que para quem acompanha as redes sociais, os sinais estavam lá, mas ninguém conectava os pontos. Curtidas em momentos estratégicos, indiretas sutis em entrevistas e até olhares captados em eventos anteriores já davam indícios de que esse laço entre Ana Castela talvez nunca tivesse se desfeito por completo.
Outro detalhe que movimenta essa história é a própria forma como Zé Felipe tem se mostrado depois do término com Virgínia Fonseca. Diferente do período em que vivia um relacionamento exposto diariamente nas redes, ele agora tem aparecido em momentos mais reservados, longe dos holofotes excessivos. Para muitos, esse comportamento pode ser um sinal de que ele está reavaliando a vida pessoal e escolhendo de forma mais cautelosa o que mostrar e o que esconder. E claro, quando surge o nome de Ana Castela no meio dessa equação, o público automaticamente associa a uma nova fase, talvez mais madura, talvez mais verdadeira. Afinal, Ana sempre foi vista como alguém de raízes fortes, ligada à família, à simplicidade e à vida do interior. Valores que, para alguns, contrastam com o universo mais agitado e midiático da ex de Zé Felipe. Essa diferença de estilos acaba reforçando a narrativa de que, com Ana, ele encontra uma espécie de equilíbrio que pareceu ter perdido nos últimos anos. Mas como em toda boa fofoca, também há quem questiona as intenções. Será que essa aproximação de Zé Felipe não tem também um quê